Boa tarde. Hoje estamos aqui, hoje num sábado, né? Nosso programa de Mulher para Mulher, que costuma ser às quartas-feiras, hoje. Nós estamos num sábado, por uma super live que a gente tem aqui, com a deputada estadual Marcialia. Hoje eu estou nervosa, mas, mas vai rolar tudo bem. Vai rolar tudo bem. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Dani? Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você e com o pessoal aí de Mairiporã, uma grande companheira, uma grande mulher, nossa pré-candidata a vereadora aí em Mairiporã. Se Deus quiser, nós teremos uma representação feminina aí nessa Câmara Municipal, que só tem homens. Precisamos ter mulheres. Então, é um prazer enorme estar aqui com você. Vamos bater um papo bem gostoso sobre a importância da mulher na vida pública. Muito bem. Por que nós hoje estamos trazendo esse tema, né? Porque criar políticas públicas é o único caminho que a gente tem para a valorização da mulher. Nos últimos anos, a visibilidade da mulher no mundo, ela tornou obrigatória a questão da mulher na pauta política. Hoje as mulheres marcham, hoje as mulheres escrevem, hoje as mulheres protestam, hoje as mulheres fazem greve, né? A mulher está aí. Elas denunciam as violências que tem dentro e até fora de casa. E elas defendem seus corpos e seus direitos. E reivindicam também a crise econômica, porque elas também fazem parte da economia. Elas também sabem o que é desemprego, elas também sabem o que é a redução de salários no seu universo. E é nesse contexto que hoje nós trazemos aqui a questão das políticas públicas. Porque é necessário que as mulheres estejam nos espaços públicos para ecoar sua voz e fazer com que elas se efetivem. Ninguém melhor do que uma mulher para falar daquilo que a mulher precisa. Homem não vai poder falar por a gente, só nós mesmos. E aí, a gente traz hoje a Márcia, que é uma deputada estadual, já 2 mandatos. Ela é uma mulher de Araraquara. Vou ler aqui rapidinho a biografia da Márcia. Ela é formada em Direito e História e tem uma trajetória de luta pela participação popular e pela justiça social. Ela é casada com o médico Dr. Nicolino Lia Júnior. Em 2008, ela foi eleita vereadora e teve um mandato fiscalizador e defensor da qualidade de vida e dos direitos da população. Em 2012, ela se candidatou à prefeitura de Araraquara e teve um total de 42 mil votos. Muito, né, Márcia? Bastante. Como deputada federal, ela abriu seu mandato para participação popular, com apoio efetivo aos movimentos sociais pela agricultura familiar e por moradia. Criou diversos conselhos políticos em Araraquara e na microrregião. E na macro também, né? Nos seus 2 mandatos, criou diversas frentes parlamentares e participou de várias comissões. Hoje, ela é vice-presidente da Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres, por um projeto da sua autoria. E é também autora de diversos projetos de leis que defendem os direitos das mulheres. É isso aí, Márcia? É isso mesmo, Dani. Estamos na luta aí já tem muito tempo, viu? Uma caminhada longa. Na verdade, a minha formação originária é advogada. Eu advoguei muitos anos, mais de 20 anos eu advoguei aqui na cidade de Araraquara, fui procuradora do INSS, advoguei para a Unimed, advoguei para hospitais, advoguei para a Defensoria Pública, né?
eu fiz um trabalho, defensoria não, para assistência judiciária gratuita, né? Então, a gente teve uma história longa aí no direito, e, de repente, eu acabei entrando para a prefeitura, junto com, quando o Edinho ganhou a primeira eleição, no ano de 2000, eu ajudei na campanha dele, fui advogada dele, e depois ele me convidou para ir para o governo, e aí eu conheci a política, entrei para a política, sempre gostei muito, e estou na política desde então, né? E aí tem uma história longa de construção da participação popular em Araraquara, coordenei o processo de orçamento participativo, fui secretária de governo, tem uma história de luta aqui na minha cidade e agora pelo estado de São Paulo todo. Ótimo, ótimo. Márcia, quando a gente fala de políticas públicas, o que é isso na prática? Olha, nós vivemos num país, numa sociedade extremamente desigual, né? Uma sociedade onde uns têm, uns poucos têm muito dinheiro, muita condição, muita riqueza, e a grande maioria da nossa população brasileira tem muito pouco. Eu chego a dizer que muitos, a grande massa da população brasileira, não tem quase nada, né? Vive com menos de um salário mínimo. As famílias mais pobres, que moram em favelas, que moram em cortiços, que moram nas periferias, são pessoas extremamente necessitadas. E aí, nós precisamos que o Estado seja forte, nós precisamos que o Estado dê a essas pessoas que são vítimas dessa igualdade tão cruel que acontece no Brasil, que é extremamente discriminatória em relação às pessoas, às crianças, aos jovens periféricos, que dê a essas pessoas educação pública, saúde pública, programas para que essas pessoas possam ter a sua moradia. O Minha Casa Minha Vida era um programa que se propunha a ser uma política pública efetiva de construção de moradia para as pessoas que ganham até um salário mínimo. E a gente sabe da importância que é você ter uma educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, e também na questão das mulheres, é fundamental que as mulheres tenham... Hoje, boa parte das nossas mulheres são arrimo de família. São aquelas mulheres que sustentam os seus filhos, que sustentam a sua casa, porque os homens abandonam essas mulheres e elas acabam ficando com seus filhos e tem que dar aí, suprir as necessidades dessas crianças, dos seus filhos, e para isso o Estado tem que ser um Estado forte, um Estado que dê condições para que as mulheres tenham um trabalho, as mulheres tenham um estudo e as mulheres possam dar a garantia de uma vida mínima, que seja, né, alimentos, escola, educação, para que essas crianças possam sobreviver nessa selva cruel que é o capitalismo e que o Brasil está enfiado nele até o pescoço. Então, é fundamental que a gente tenha políticas públicas de melhor educação, de melhor saúde, de programas habitacionais, de programas para as mulheres, de programas de combate à violência doméstica, que nós sabemos o quanto as mulheres e muitas vezes as crianças são submetidas a essa violência, violência física, violência psicológica, violência patrimonial, todo tipo de violência que as nossas mulheres sofrem. E nesse período de pandemia, a situação é mais grave ainda. Então, é imprescindível que nós tenhamos políticas públicas efetivas para poder melhorar a condição de vida das pessoas. É importante, até você trouxe para a gente perceber que política pública, quando a gente fala política pública para mulheres, a gente não está contemplando só a mulher, a gente está contemplando toda uma sociedade, né? A política pública, ela está aí mesmo para diminuir essa desigualdade social, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, da universalização da educação, né, da escola pública, a gente está
é diretamente com a criança, mas a gente está afetando aquela mulher também, né? Hoje, 46% da população brasileira, da população feminina brasileira, ela é arrimo de família, né? Ela é a única fonte de renda que tem dentro daquela casa. Então, a política pública, ela é muito mais do que só para as mulheres, ela é para todos, porque ela impacta na vida de toda uma sociedade, né? Não só na vida da mulher, né? Além de que tem algumas políticas públicas que a gente precisa mesmo para proteção da mulher. É isso. Eu quero fazer algumas considerações aqui sobre o momento que as nossas mulheres vivem. Essa pandemia, que ninguém esperava que ela fosse se dar da forma como ela está se dando, ela está impactando demais a vida das nossas mulheres, né? As nossas mulheres, elas estão sofrendo um processo de muita dificuldade nesse período de pandemia. Por quê? Porque nós estamos sendo, entre aspas, obrigados a ficar em isolamento social, né? As mulheres ficando em isolamento social ficam dentro de casa, estando dentro de casa aumenta a sobrecarga de trabalho, né? As mulheres estão tendo que, por conta do ensino à distância, estão tendo que virarem professoras dos seus filhos, né? As mães, muitas vezes, têm que acompanhar o EAD, têm que fazer a tarefa das crianças junto, porque as crianças não estão indo para a escola, e está correto, não ir mesmo, não tem que ir. Eu acho que nós não podemos admitir a volta das aulas ainda, porque nós estamos vivendo um momento em que a pandemia não está descendente, ela está ascendente, ela está crescendo ainda, não chegamos no platô, que seria o platô alto para que depois a gente pudesse, vamos dizer assim, ver a pandemia indo para baixo. A impossibilidade de algumas mulheres trabalhar permite que essas mulheres fiquem nas suas casas, mas elas estão sendo submetidas à violência doméstica. Aumentou muito a violência doméstica em relação aos tempos anteriores à pandemia, né? E as mulheres que precisam e que têm que trabalhar, porque trabalham em condições onde elas não podem parar, por exemplo, a diarista, aquela mulher mais pobre que tem que sair para sustentar a sua casa, porque se ela não for trabalhar, ela não põe comida em casa. Então, essa situação, ela fica muito mais exposta. Então, por todos os ângulos que você olha a situação das nossas mulheres na atualidade, você vai ver que as nossas mulheres, no período de pandemia, estão sofrendo uma sobrecarga de trabalho, de ter que cuidar mais das crianças, de violência doméstica. E até emocional, né? Emocional e de dificuldade de denunciar essa violência, porque ela está presa dentro de casa. Então, assim, nós estamos vivendo um período de muita dificuldade para as nossas mulheres. Por isso que nós temos que ter políticas públicas para as mulheres, casas-abrigo, centro de referência da mulher, né? E pessoas que representem essas mulheres, vereadoras, deputadas, prefeitas, pessoas que estejam à frente de ONGs, pessoas que estejam à frente de políticas públicas das prefeituras, para defender essas nossas mulheres. Então, é fundamental nesse período. Sim. A gente precisa... Oi, voltou. Muito mais do que mulheres à frente, a gente também precisa ser escutada conforme as nossas necessidades, né, Márcia? Porque aí a gente pode projetar também aquele... Não tem. Mariporã, infelizmente, não tem uma rede de ajuda à mulher, né? A gente peca bastante nisso, né? Nós temos a delegacia que o delegado ele é bem acolhedor à mulher, né? Mas ele não delegacia da mulher,
Acho que está tendo problema na transmissão. Será que é a minha Melhorou? internet? É a minha internet ou é a tua internet? Não, eu acho que foi aqui que oscilou, viu, Márcia? Foi aqui. Tá. Mas agora está tranquilo. Você estava dizendo do delegado aí de Mairiporã. Então, é bem triste. E assim... Desculpa, não te escutei. Você estava dizendo do delegado aí da cidade de Mairiporã, que é acolhedor. E aí cortou. Isso. Só que, assim, hoje, com toda essa pandemia, e assim, a gente viu aí os números aumentarem muito, então a gente precisa também redobrar o olhar para essas mulheres, né? Eu tive hoje, essa semana, eu tive um caso de uma mulher que precisou, né, ter tomar essa providência, né? Ela foi acolhida, né? Mas, por exemplo, ela precisava ir até o IML para fazer o corpo de delito. E aí a prefeitura não tinha esse transporte para dar para ela, não tinha esse mecanismo para ajudá-la, né? Então, é muito triste você estar numa cidade onde você vê que as coisas acontecem e que poucos são os mecanismos. Então, é urgente que a gente faça que tenha esse ouvido, né? Que a gente atenda essas necessidades, né? Essa mulher, né? Felizmente, a casa é dela, né? Então, ela tem onde estar. Mas também aí depois, se ela precisar sair dessa casa, se ela precisar de uma medida protetiva, como que isso vai acontecer? Para onde que ela vai, né? Eu sei, Márcia, que em Araraquara você tem várias experiências, né? Inclusive, eu estive lendo o seu currículo, né, sua trajetória, né? Já tinha conhecimento, porque a gente já participou de algumas reuniões, sabia, juntas? Sim, que bom. Nós já participamos. E eu estava lendo a sua trajetória agora há pouco antes, e eu vi que você tem uma vasta experiência nessas questões lá em Araraquara e também hoje na LESP, né, na Assembleia. E eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua experiência, dessa sua trajetória, para que a gente entendesse um pouco de que forma que a gente pode contribuir para que a cidade ela seja também para as mulheres. Olha, quando a gente ganhou a eleição, o primeiro governo do PT aqui na cidade de Araraquara, nós tínhamos um programa de governo que foi muito bem elaborado, e um programa de governo que assumia alguns compromissos fundamentais do nosso ponto de vista. Aliás, foi exatamente esse programa de governo, eu era advogada, que me levou a ter um interesse bastante grande por ajudar a cidade de Araraquara e trabalhar na prefeitura. Nós implementamos aqui o orçamento participativo, implantamos políticas públicas para os negros, para os jovens, para os idosos. E uma das questões que nós trabalhamos muito foi a questão da mulher. Logo no primeiro ano do governo, o nosso prefeito implementou um centro de referência da mulher e também uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência. E todo esse processo estava sob a minha coordenação. Quem coordenou o orçamento participativo, quem coordenou toda a participação popular, os processos de conselhos, os processos das questões raciais, das questões das mulheres, das questões das pessoas com deficiência, todo esse leque de políticas públicas estava sob a minha coordenação. E a gente cumpriu uma agenda muito forte, muito efetiva na construção dessas políticas públicas. E as nossas mulheres puderam ter um espaço onde elas eram acolhidas, onde elas eram acompanhadas, onde elas tinham uma rede de proteção. Uma rede de proteção. Por exemplo, hoje, aqui em Araraquara, nós continuamos tendo todas essas políticas públicas, e se essa mulher que você exemplificou, que teve problema essa semana, estivesse na cidade de Araraquara, onde eu moro, onde eu estou agora,
ela teria a Patrulha Maria da Penha. Nós temos aqui uma patrulha que chama Patrulha Maria da Penha para acompanhar essas mulheres até o fórum, até a delegacia, até o centro de referência, até a casa-abrigo, levá-las para fazer o exame de corpo de delito, né? Abrigá-las. Então, é muito importante que a gente tenha um suporte, porque muitas vezes o fato dessa mulher ter que tomar um coletivo, o fato dessa mulher ter que se dirigir a pé, o fato dessa mulher que está sendo agredida, que está tentando fugir dessa agressão, ficar exposta, significa que ela pode ser assassinada, que ela pode ser agredida novamente, que ela pode não conseguir concretizar aquilo que a gente entende que ela deva fazer para sair daquele círculo de violência. Então, aqui em Araraquara, nós temos esse trabalho, ele foi implementado em 2001, né? A nossa casa-abrigo aqui chama, o nosso centro de referência, aliás, chama a professora Eleiete Safiotti, que é uma das grandes lutadoras pela defesa dos direitos das mulheres no Brasil. Ela foi professora da Unesp, ela tem livros escritos, enfim, ela já faleceu, infelizmente, mas ela significou e significa muito para nós a defesa dos direitos das mulheres. A gente está vivendo nesse momento, Dani, uma situação muito complicada, né? Nesse período de pandemia, que é o problema da subnotificação da violência. Hoje, muitos casos de violência não estão sendo notificados. Por quê? Porque a gente está com muita dificuldade dessas pessoas chegarem até as portas de entrada, né? E outra coisa, o fórum ficou muito tempo fechado, né? Então, as medidas protetivas, a forma de proteger essa família que está sendo violentada, essa família, essa mulher, esses filhos, também, vamos dizer assim, teve uma redução nesse atendimento, diferentemente de outros países. Por exemplo, a Nova Zelândia, onde a primeira-ministra lá é uma mulher, que é quem dá toda a orientação para o país, onde a gente teve informação que há uns dias atrás 9 pessoas só tinham morrido de Covid-19 na Nova Zelândia. A Nova Zelândia ampliou o atendimento às mulheres para que essa violência ela não acontecesse da forma como ela acontece em outros países. Então, assim, ampliou o acolhimento, ampliou o acompanhamento, criou uma rede de proteção para que essas mulheres pudessem ter aí as suas vidas preservadas. Aqui no Brasil, sabe o que fizeram? Nada. Absolutamente nada. Aumentou a violência, aumentou o feminicídio e nada foi feito. Então, você vê a importância da política pública. Inclusive, no orçamento para 2020, nós temos previsto 126 milhões para políticas públicas para mulheres. E só foram gastos até agora nem 6 milhões, 5 milhões e 600 mil. Não chegamos nem aos 6 milhões. Então, ainda está muito aquém daquilo que foi orçado e daquilo que a gente espera. Né? Eu vou te dar um dado. Há umas 3, 4 semanas atrás, nós votamos na Assembleia Legislativa um projeto de lei que levou o número de PL 350 de 2020. Um dos artigos desse projeto de lei, que foi construído por várias deputadas, inclusive eu sou uma das coautoras, a gente criou um auxílio emergencial para as mulheres vítimas de violência. R$300 para as mulheres vítimas de violência e a possibilidade do Estado de São Paulo acolher a mulher vítima de violência no período de pandemia num hotel, tirando essa mulher daquela situação de violência. Nós conseguimos aprovar, são 94 deputados, nós aprovamos, fizemos um acordo, aprovamos esse projeto para que o governo do Estado, é lógico que a mulher ia ter que ter boletim de ocorrência, tinha todo um ritual, vamos dizer assim.
Mas esse auxílio emergencial para as mulheres vítimas de violência era fundamental nesse período de pandemia, porque aumentou o número de mulheres violentadas e aumentou o número de feminicídios. O governador João Dória vetou. Nós tivemos esse artigo do PL 350 vetado pelo governador João Dória, aquele que disse lá atrás que ele ia abrir as delegacias de defesa das mulheres 24 horas, que ele ia fazer muito mais delegacias da defesa da mulher, que ele ia fazer a casa da mulher brasileira, e nós vimos a luta, conseguimos, até que enfim conseguimos, mas foi uma luta em glória conseguir abrir essa casa da mulher brasileira no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Nós conseguimos, mas foi uma luta muito grande. Então, e assim, né, Márcia? É engraçado que me parece até, a gente tem a impressão de que quando a gente fala de garantia de direito das mulheres, isso é só uma ideologia. E, na verdade, isso não é só uma ideologia, é um problema de Estado. E o Estado precisa agir. Ele precisa agir. E aí a gente vê aí quantas vezes ele está se inibindo daquilo que ele precisa, né? Foi aprovado, só precisava da sanção do governador e ele não sancionou, e aí a gente fica... Ele veta uma questão tão importante, né? É bem triste, né? É bem triste. Tem uma outra situação que acho que as pessoas que estão nos acompanhando e que vão ver essa nossa live depois precisam saber. A maior parte das pessoas que contraiu o Covid-19 são pessoas ricas. Mas a grande maioria das pessoas que morreram são pobres. Por quê? Porque a pessoa rica, ela tem acesso a bons hospitais, ela tem acesso ao respirador, ela tem acesso ao UTI, ela tem acesso a bons remédios, ela tem acesso a acompanhamento. Então, ela está mais protegida. Apesar de não ter um remédio que cure o Covid, a gente ainda não ter vacina, né? Mas se você tem acesso a um hospital, se te põe no respirador, se te dão remédios para que você saia daquela convulsão pulmonar que você tem por conta do Covid-19, você tem muito mais chances de conseguir sarar do que uma pessoa que fica na porta de um hospital, um pobre que não consegue adentrar a porta dentro do hospital, né? E aí, as nossas mulheres negras, periféricas, pobres, que precisam trabalhar, que são domésticas, que trabalham na limpeza, elas precisam enfrentar um grande problema que a gente tem nas grandes cidades, que é o transporte público. A gente vê os ônibus, os metrôs superlotados de pessoas, né? E isso é um fator contaminador. Então, assim, é muito, muito sério, né? Outra coisa, essas diaristas, essas pessoas que trabalham nessas condições, que vendem produtos na rua, elas não têm carteira assinada, elas estão na informalidade, né? Então, tudo é mais difícil para elas. Então, nós precisamos, de fato, ter políticas públicas para as mulheres. Sabia que esses dias eu vinha fazendo essa discussão aqui em casa, né? Essa pandemia, ela nos trouxe uma reflexão aqui, que o isolamento social, ele acabou virando um privilégio, enquanto era para ser um direito de todos, né? Infelizmente, porque o mais pobre, ele precisou continuar saindo para ganhar seu dinheiro, muitos na informalidade, mas precisou fazer isso porque era privilégio de quem estava com carteira assinada, de quem, né, o patrão, né? E aí a gente vê um governo que faz todo esse discurso para as minorias, mas que, na verdade, a gente vê ele governando só para os grandes empresários, né? Hoje aí a gente está vendo ele relutando para que as escolas sejam reabertas,
porque existiu uma pressão muito grande das escolas particulares para isso acontecer, né? E então ele tem esse discurso, mas a gente não pode ser tão ingênuos, né? De que, na verdade, não é o governo dele, né? O PSDB sempre esteve aí para governar para os grandes empresários, né? E não é para a população que ele vai atingir, não é para a população. Infelizmente, a gente está nesse cenário, né? Márcia, deixa eu colocar outra coisa. É importante a gente também falar um pouquinho de que políticas públicas, ela não perpassa só pelo campo da segurança, né? A gente tem também políticas públicas que perpassam os mais variados temas que a gente tem por aí, né? Então, tem, por exemplo, a questão da habitação. Eu vi que você tem um projeto de lei, é isso? De habitação, uma pauta, né? Onde você pede para que 70% das moradias, né, sejam destinadas, né, dessas moradias populares, sejam destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica, né? Me fala um pouquinho sobre isso, como que é? Na verdade, esse projeto de lei ele foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Ele não é 70%, é 7%. Desculpa. 7% das moradias construídas pelo Estado de São Paulo, em sistemas de construção coletiva, deveriam ser encaminhadas para as mulheres vítimas de violência. Todos os critérios estão estabelecidos na lei, tem que ter a comprovação de que aquela mulher foi realmente vítima de violência, tem que ter boletim de ocorrência, processo, enfim. Tem que ter todo um cuidado para que não haja, vamos dizer assim, violação das regras, né? E a gente aprovou, depois de muita luta, de muito debate na Assembleia Legislativa, de fazer alguns ajustes que o PSDB pediu, a gente teve o nosso projeto aprovado e o governador vetou. Então, é brincadeira, né? Brincadeira. Ele que se diz defensor. Eu vou contar uma história para você. Semana passada, nós tivemos uma agenda com o secretário de Justiça, que, aliás, é uma pessoa extremamente comprometida, uma pessoa muito bacana. Eu gosto muito do Dr. Paulo Dimas, ele já foi presidente do Tribunal de Justiça, uma pessoa muito acolhedora. E nós tratamos de várias pautas, e uma das pautas que nós tratamos é a questão do Covid chegando das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. E aí ele nos disse, olha, Márcia, na quarta-feira da semana que vem, que foi a semana passada, não, foi agora, hoje é sábado, foi quarta-feira agora, o governo do estado vai estar num dos quilombos, lá do Vale do Ribeira, Poregaba, eu não lembro o nome do quilombo agora, depois eu vejo. Nós vamos estar lá, nesse quilombo, para a gente fazer a testagem em todas as pessoas que moram no quilombo, todo mundo vai ser testado, enfim, nós vamos levar uma série de coisas para lá, para proteção, equipamentos de proteção, perfeito, eu fiquei super contente. Hoje à tarde eu estava aqui sentada fazendo minha participação em algumas atividades e chegaram algumas mensagens no meu WhatsApp e eu fui ver o que tinha no meu WhatsApp, né? E era o pessoal lá dos quilombos mandando informação, que foi uma vergonha o que aconteceu lá. Aí eu tentei entender, falei, mas o que foi? Mandei uma mensagem para a minha amiga lá que estava com a gente nessa live que a gente fez com o secretário de Justiça. E aí eu perguntei, né? Falei, olha, o que foi que efetivamente aconteceu? A resposta foi, Márcia, foi um terror. Parecia que estavam tentando se redimir do que eles fizeram com os moradores de rua. Você lembra de uma mensagem que ficou rodando nas redes sociais da Bia Dória, junto com uma outra socialite,
dizendo que morador de rua não precisava comer, que lembra desse... Triste então, episódio. Ela foi para lá, a mulher do governador, olha só, ela aqui, ó. Ela foi para lá e ela ficou posando de boa moça. Olha aqui, ó. Realizamos, olha o que o governador escreveu, realizamos testagens em moradores da comunidade quilombola Peropava, na região do Vale do Ribeira. Minha esposa Bia Dória entregou cestas básicas, cobertores, máscaras e álcool em gel para a comunidade. Proteger a população mais humilde é prioridade do governo do estado. Aí vem o pessoal de lá e diz, Márcia, foi total desrespeito. Houve aglomeração enorme de staff de governo e da imprensa, totalmente fora das recomendações sanitárias. Aí ela fala do secretário que estava acompanhando tudo, ele aparece na matéria da afiliada da Globo. Então, na verdade, eles fizeram marketing em cima daquelas pessoas pobres. Houve contaminação nesse quilombo, teve 4 pessoas que foram contaminadas, teve gente que já morreu lá nessa região. Então, você vê que muitas vezes essas coisas que fazem, na verdade, não é para proteger ninguém, é para fazer propaganda, para ela tentar se redimir daquelas coisas feias que ela falou junto com a outra amiga dela, socialite, presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado, que eu nem lembro o nome dela agora, mas o pessoal ficou horrorizado, desrespeitado, eles se sentiram desrespeitados. Quer dizer, as pessoas precisam ter um mínimo de decência. E uma das ONGs que cuida desse pessoal lá nessa região fez um manifesto público, eu li o manifesto, é muito longo, eu não vou ler agora, mas fez um manifesto dizendo que estava horrorizado com a atitude do governo do estado de São Paulo no atendimento àquelas mulheres negras, aquelas mulheres dos quilombos, aquele povo mais pobre que vive no Vale do Ribeira. Então, assim, a gente precisa ter um mínimo de sensatez quando a gente vai fazer ações de políticas públicas. Não dá para ser de qualquer forma. Sim, e aí a gente percebe que aquilo que é de fato importante, que é agora igual essa pele que você trouxe, ele vetou, né? Então isso, né? Porque isso realmente vai impactar na vida daquela mulher, daquela sociedade, daquela comunidade toda, né? Porque isso, na verdade, não se fala, e eu volto a falar, né? Quando a gente fala de política pública, não é só para a mulher, né? Ela impacta toda uma sociedade, né? É para o crescimento de toda uma sociedade. O quanto as mulheres contribuem economicamente no Brasil? Né? Vou te dar um dado, olha, nós temos hoje, no mundo inteiro, esse número que eu vou passar para você é da Organização Mundial da Saúde, 70% dos profissionais que estão à frente do combate à Covid, cuidando das pessoas em hospitais, em atividades médicas, em UPAs, em unidades básicas de saúde, 70% dos profissionais são mulheres. No Brasil, 85% das enfermeiras são mulheres. E no mundo todo, 70% das profissionais de saúde à frente do combate à pandemia são mulheres. Então, você vê a importância, né, da gente ter a garantia dos direitos das mulheres. E tem outra coisa, muitas das nossas mulheres que estão à frente dessa pandemia estão sofrendo porque muitos se contaminaram. Como muitas pessoas se contaminaram, a gente tem uma quantidade menor de profissionais à frente. Como a gente tem uma quantidade menor de profissionais, a gente tem uma sobrecarga de trabalho. Aumenta o número de horas de trabalho dessas profissionais. E aí, o desgaste emocional, né? O estresse, a estafa, o cansaço, a depressão, a ansiedade, tudo isso é motivo, é fator de desespero para essas pessoas que estão nessa situação.
A semana passada, Márcia, foi até importante você trazer isso para a gente, que a semana passada nós fizemos esse de mulher para mulher com uma enfermeira lá do Piauí. E ela hoje a enfermeira-chefe da ala Covid no Hospital Municipal da cidade Parabuna, eu acho. Eu não lembro o nome certo da cidade, a Margot. E ela falou que hoje a grande preocupação dos profissionais da saúde é como que vai ficar essa questão da saúde mental pós-pandemia, porque hoje eles vêm sofrendo uma pressão muito grande, né? E principalmente as mulheres, porque elas também têm as suas triplas jornadas, né? E como que vai ficar essa saúde mental delas mais para frente? Embora eles, né, na cidade dela, elas tenham um acompanhamento, né, terapêutico, mas mesmo assim ela se preocupa muito como que isso vai ficar, porque além da sua profissão ali à frente, tem toda a tripla jornada que ela acaba tendo, né? Então ela trouxe para a gente que isso é uma das grandes dos grandes medos que eles vêm sentindo agora, de como que isso vai ficar depois. E é uma coisa que precisa ser pensada. Nós teremos, nós estamos conversando há uns dias atrás, numa reunião da CUT, com um dos advogados do DIEESE, do departamento que faz estatísticas. E a gente estava ouvindo esse doutor, esse advogado falando, e ele estava dizendo que a situação do pós-pandemia, do ponto de vista econômico, vai ser um desastre. Nós já estamos sentindo isso, né? Nós tivemos 417 bilhões de prejuízo, de prejuízo não, de falta de recursos nos nossos orçamentos. A gente está trabalhando com todos os números negativos, porque o governo Bolsonaro ele não consegue dar resposta para a crise sanitária, ele não consegue conduzir o que ele deveria ter feito, na opinião de muitos técnicos. Ele deveria ter chamado todos os governadores, todos os secretários de Estado da Saúde, todos os secretários municipais de saúde, todos os profissionais da área, e feito um grande mutirão nacional para que a gente pudesse fazer o enfrentamento do Covid. O que ele fez? Ele fez exatamente o inverso, ele espantou todo mundo, ele espalhou, dizendo que era uma gripinha, que não era nada, que ele não era coveiro, e daí, se as pessoas vão morrer, né? Gripinha, nós já estamos com quase 100 mil pessoas mortas na gripinha desse cara, né? Então, a gente percebe, né, que a crise sanitária é gravíssima, mas a crise econômica, a crise financeira, a crise institucional gerada pelo governo Bolsonaro é um negócio absurdo. E nós não podemos, Dani, permitir, você que é professora, você que é da área da educação, nós não podemos permitir que as escolas reabram agora em setembro. E eu digo para você por quê? Porque eu sou contra a educação. Pelo contrário, eu sou muito a favor da educação. Acho que a maior política pública que a gente tem que ter no Brasil é educação e cultura. Porém, nós já perdemos, segundo a presidenta da APOESP, já morreram 300 crianças por Covid nesse período que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Se a gente reabrir as escolas, o transporte público vai ser um fator de contaminação, né? O local da merenda, onde as crianças vão ficar ali brincando. Criança, você não consegue impedir criança de brincar, de fazer contato físico, de correr, de brincar de esconde-esconde. Não tem jeito, é criança. Né? Uma coisa é você ficar com a criança em casa, que mesmo que ela fique correndo, fazendo bagunça, riscando tua parede, não tem problema, ela está dentro de casa, ela está protegida, a vida dela está protegida. Na escola, não, porque ela vai ter contato com muita gente, com merendeira, com profissional da limpeza, com a professora, com o educador, com o diretor. É um absurdo reabrir as escolas em setembro. E que, na verdade, a socialização é o grande objetivo da educação, principalmente quando a gente fala de primeira infância, né? Então,
Se for para a gente mandar as crianças para a escola, para elas virarem robôs, então que elas fiquem em casa, né? Porque aí a gente só vai deturpar o objetivo da educação, né? Então aí a gente vai reafirmar que a escola é um depósito de criança e que não é mais isso, né? A gente já trabalhou por muitos e muitos anos para a gente desconstruir essa ideologia de que a escola é um depósito de criança, que não, que a escola é um espaço de formação, né? E aí, se a gente apoiar essa ideia, a gente vai estar desconstruindo toda uma trajetória que a gente vem, olha, suando muito para construir. Então, isso daí, para mim, é carta já vencida do baralho, e eu não vejo outra alternativa. Mesmo que o governo João Dória, ele só fala que pode acontecer somente 1.700 mortes, mas são 1.700 mortes. Eu não quero que minha filha esteja dentro delas. Não. Uma vida, uma única vida que a gente pensa de uma única criança já é muito. Nós não podemos permitir isso, nós temos que relutar. E o pós-pandemia, segundo esses técnicos, essas pessoas que estão analisando tudo isso, vai ser muito mais ruim para as mulheres também. Então, quando a gente olha o cenário, para as mulheres sempre as coisas são mais difíceis, são mais ruins, né? Hoje nós temos 48% das nossas mulheres negras estão na informalidade. Aquela mulher que não consegue um emprego fixo, aquela mulher que tem que vender um pão caseiro, que tem que fazer um salgadinho, que tem que ter uma barraquinha para sair correndo quando o rapa vem, né? Porque ela precisa pôr comida na casa para os seus filhos na sua casa. Então, é muito ruim. A extrema pobreza ela vai nos atingir em cheio no pós-pandemia. E as mulheres serão as maiores vítimas dessa extrema pobreza. Pois é. Além de já todo o contexto que a gente vive, né? Que é a questão também do machismo, a questão do preconceito, né? A gente também tem que ficar lutando contra essas realidades, são as realidades que estão aí nos postos. A gente tem que lutar todos os dias contra isso, né? Por isso que é de extrema importância, e eu vou falar pausadamente, pensar em propostas para o futuro destas mulheres. Sim. Porque senão a gente cada vez mais vai estar lutando, e a nossa sociedade cada vez mais desigual. Isso não é um problema só das mulheres, é um problema de toda uma sociedade. Toda uma sociedade, ela tem que abraçar esta causa, né? A gente não está aqui para competir com outro homem, né? Com homem. A gente não está. A gente está aqui para compor, né? E para compor uma sociedade mais justa. E não há outra forma da gente igualar essas diferenças a não ser com políticas públicas. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, você destinou várias emendas, né, Márcia? Várias emendas para as causas das mulheres, né? Para mais delegacias da mulher, você destinou uma emenda a 830, a 831 por fortalecimento do projeto da Patrulha Maria da Penha, que eu achei muito legal isso daí, viu? A emenda 832, que fala um pouco sobre o aluguel social, né, para que as mulheres vítimas de violência doméstica, elas possam sair dos seus lares e serem acolhidas, né, nas suas necessidades. Também destinou recursos para os centros de referência e apoio às vítimas. Então, assim, as políticas públicas, elas são necessárias, e a gente tem aqui com você, Márcia, todo um retrato de que é possível que isso entre em prática. É possível. Bom, eu queria dar uma informação. Você falou de um assunto muito importante, que é
da gente criar possibilidades e alternativas para solucionar problemas, né? Como é que a gente propõe, né? O que poderia ser algo interessante para a gente discutir com as nossas mulheres, que pudesse fortalecer essas mulheres? Você, enquanto, se Deus quiser, vereadora em Mariporã, né? E a gente, eu ainda tenho mais 3 anos do meu mandato de deputada, e nós, como é que nós vamos melhorar a condição dessas nossas mulheres? Uma das saídas que esse pessoal do DIEESE, que essas pessoas com as quais a gente tem dialogado sobre o pós-pandemia, colocam a economia social e solidária como sendo uma das alternativas, né? As pessoas se organizarem, as pessoas constituírem associações, cooperativas, uma forma das pessoas trabalharem coletivamente. Coletivamente, você minimiza recursos, né? Você consegue utilizar menos recurso, dando maior funcionalidade e utilização para ele. Então, uma cooperativa, quando as pessoas se cooperam, a própria palavra já fala, né? Cooperam, cooperativas. Significa que as pessoas vão trabalhar de forma organizada e que elas vão produzir mais gastando menos, que elas vão entregar mais resultados usando menos recursos. Então, assim, uma das propostas que esses profissionais que estão se aprofundando aí na discussão de como enfrentar o pós-pandemia do ponto de vista da economia, é essa sugestão de que a gente proponha essas alternativas, essas possibilidades das pessoas se cooperarem, se associarem para conseguir um objetivo, uma finalidade, no caso, agora dessa situação do pós-pandemia, seria gerar recursos e renda para sustentar suas famílias. Então, é uma das formas, né? Você que vai ser candidata a vereadora, colocar na sua plataforma de trabalho o incentivo a que as mulheres, a que as pessoas se associem, se cooperem através da formação de cooperativa. Nosso trabalho faz muito isso. Aqui na nossa região, nós temos algumas experiências muito interessantes, porque a gente trabalha com agricultura familiar, e na agricultura familiar, uma das formas das pessoas melhor conseguirem produzir, distribuir, entregar, fazer toda a logística do projeto é se cooperando. Nós temos uma cooperativa muito interessante que começou não faz muito tempo, que é a Coopersol. Ela já tem participado de licitações das prefeituras aqui da região, do governo do estado, e ela tem conseguido participar e ganhar as licitações e entregar alimentos para a merenda escolar, para prefeituras. Enfim, tem sido uma experiência muito interessante do pessoal aqui dos assentamentos da região de Araraquara. Então, pode ser uma proposta muito interessante que a gente leve nesse período de pós-pandemia. Então, quero sugerir a você que se debruce um pouco sobre esse tema. A gente está fazendo isso no nosso mandato e acho que é uma forma da gente contribuir na diminuição da pobreza, da fome, da miséria que virá no pós-pandemia. Não, já está, a sua contribuição já está anotada e me debruçarei para estar estudando bastante a questão sobre isso. Inclusive, é até importante a gente frisar que a agricultura familiar, hoje, ela faz parte do PENAE, né, do Programa de Alimentação Escolar. Então, isso é muito importante mesmo, existe campo para empreender nisso, né? E aí a gente pode fazer com que muitas mulheres elas se empoderem e fiquem independentes economicamente, né? Elas tenham a sua independência econômica, né? E isso você vai acabar refletindo em toda a vida da mulher, né? Não é só nisso. Isso é bem bacana mesmo. Vamos lá. Eu acho que é isso, Márcia. Você quer fazer mais alguma consideração? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos lá. Pode fazer, Márcia. Não, o que eu quero
considerar com as pessoas que eventualmente possam assistir, ou que estejam assistindo, ou que irão assistir ainda essa nossa conversa aqui, é da importância da gente ter mulheres nos representando nos executivos e nos legislativos municipais. Por que eu digo isso? Porque quando uma mulher ela vai cuidar de uma política pública para a mulher, ela conhece a realidade, né? Nós, mulheres, conhecemos o que é a vida da mulher, o que é trabalhar em 2 turnos, o que é trabalhar em casa, fora de casa, cuidar dos filhos, cuidar de tudo que a gente cuida e dar conta de tudo como a gente tem dado conta. Então, é muito importante. Uma mulher, quando vai elaborar um projeto de lei ou quando vai implementar uma política pública, ela tem um olhar diferenciado. Não é à toa que os países que melhor enfrentaram o Covid-19, como a Alemanha, como Taiwan, como Nova Zelândia, Finlândia e outros tantos, Noruega, Nova Zelândia, foram os países que têm à sua frente mulheres, ou como presidentas, ou como primeiras-ministras. Então, hoje nós somos 52% da população brasileira composta por mulheres, mas nas representatividades, nas câmaras, nos legislativos estaduais e federais, nós somos menos de 10% em algumas situações. Então, nós precisamos que essa representatividade aumente. Nós precisamos de mais mulheres assumindo espaços de poder, mais mulheres assumindo legislativos. Então, assim, que as pessoas possam entender a importância da gente ter as nossas mulheres, né? Não só à frente da pandemia, com 70% das nossas mulheres sendo vítimas de contaminação, mas também que as nossas mulheres possam propor políticas públicas, que as nossas mulheres possam empoderar outras mulheres, que as nossas mulheres possam estar aí na defesa daquilo que nós, mulheres, entendemos que seja importante. Para isso, nós precisamos de mais mulheres nos representando nos legislativos municipais, estaduais e no legislativo federal. Então, a minha proposta para vocês é essa, que a gente possa olhar com muito carinho as mulheres que estão participando dos processos aí na cidade de Mariporã, né? E a gente tem uma pré-candidata que pode muito bem ser a pré-candidata que vai representar as nossas mulheres em Mariporã. Então, Dani, é um prazer enorme estar aqui com você, ter ficado... Deixa eu fazer uma reflexão sobre o que você me falou um pouquinho. É uma reflexão bem pessoal, sabia, Márcia? Eu gosto dessas reflexões. Eu venho escutando muito as pessoas falarem assim, não gosto de me envolver com política. Não, política não. Né? As pessoas estão muito descrentes da política. E aí a gente tenta construir um debate para que elas percebam a importância da política na vida delas, né? Mas aí também eu trago um pouquinho essa discussão para a questão feminina. Nós temos aí essa descrença vinda de um sistema político extremamente falido aqui no Brasil. E que, majoritariamente, até hoje, foi governado por homens. Então, eu acho que nós estamos no momento, nós precisamos protagonizar mudanças. Porque esse sistema político que estava até hoje aí, ele já está falido, nós estamos descrentes e era um sistema dominado pelos homens. Então, se nós queremos mudanças, nós precisamos de mulheres. Sejamos nós a mudança, porque tudo que nós não precisamos é da negação da política. A política é fundamental. Se nós não tivermos os pilares de sustentação da democracia, e o legislativo é um desses pilares de sustentação da democracia, nós vamos viver a barbárie. Se a gente não tiver democracia, a gente tem a barbárie. E tudo que nós não precisamos é do fascismo, da barbárie,
da falta de liberdade, da falta de crença das pessoas. Então, nós precisamos, sim, da política. Se você acha que está errado, seja você o protagonista. Seja você aquilo que você acha que deve ser a mudança. Seja você a mudança. Por isso que eu acho, Dani, que a gente precisa de mais mulheres guerreiras, corajosas, dispostas a construir políticas públicas para as mulheres e para os homens e para as crianças, para todos, para os idosos. E para né? todos, isso. Então, para tratarmos o que hoje a gente fala que são as minorias, que, na verdade, elas são as minorias, que é a maioria, né? Na verdade, ela é minoria porque ela tem o mínimo de acesso aos bens públicos, né? Mas só que a gente precisa, mas é uma maioria hoje, né? Numericamente somos a maioria, não é? Isso. Então, isso. Dani, eu quero dizer de como foi bom fazer esse bate-papo. Eu agradeço imensamente. Vou te falar que eu estava super nervosa. Continuo um pouquinho, né? Porque é uma grande referência para a gente, né? A gente vê assim, uma trajetória limpa, linda, de defesa mesmo, de luta por aqueles que precisam, né? De garantia de direitos, né? Então a gente fica mesmo, acaba assim, você sabe aquela coisa da gente conversar com o nosso ídolo? É um pouquinho isso, né? Então a gente fica um pouquinho, mas foi ótimo. Márcia, eu te agradeço imensamente. Eu sei que a sua agenda é bem extensa e você conseguiu um tempinho para conversar com a gente. Mairiporã está de portas abertas quando você quiser vir aqui tomar um café conosco, por favor, né? Conhecer a cidade, a gente roda por aí. Eu sei que você tem muito para contribuir conosco, viu? Olha, eu vou torcer muito e nosso mandato está à sua disposição para te ajudar a fazer um planejamento de campanha, para te ajudar em oficina de comunicação. O que você precisar, Dani, a gente está à sua disposição. Conversa com a Fernanda Curti, conversa com o pessoal do nosso mandato. Vai ser um prazer enorme. Quanto mais mulheres a gente tiver juntas conosco, trabalhando e melhorando a vida das nossas mulheres, a gente está feliz. Então, foi um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Eu adorei. E eu estou à disposição. Mais para frente, a gente faz outro bate-papo sobre outro tema que você queira. Quem sabe até lá, economia social e solidária. Podemos pensar. Bacana. Vamos pensar nisso, sim. Bacana. Vou conversar com a Fernanda já. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Márcia. Boa noite. Boa noite. Um grande abraço, Dani. Fica com Deus. Boa sorte aí na sua campanha. Obrigada. E eu agradeço todo mundo que nos acompanhou até agora no nosso programa de Mulher para Mulher, excepcionalmente no sábado. Quarta-feira nós estamos de volta. Você conhece a delegada Terezinha aí de Campinas? Não. Não? Então, a delegada Terezinha, ela é pré-candidata a prefeita em Campinas e ela vai estar conosco na próxima quarta-feira, falando sobre violência doméstica, né? Quais são os caminhos que nós precisamos percorrer para que isso se esgote. Então, eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou até agora. Curta, compartilha com os amigos, acompanhe eu, a Marcialia e todas essas mulheres que estão trabalhando para a gente transformar esse país. Acompanhe nas redes sociais e em todos os canais. Obrigada, Márcia. Obrigada, público. Até mais. Boa noite. Abraço a todos que nos acompanharam. Um beijo, Dani. Valeu. Obrigada. Obrigada. Estamos na luta. Estamos na luta, juntas? Juntas.